Fala meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Taxa Selic subindo bastante, 13,75%. Renda fixa rendendo nas alturas aí. Você consegue ganhar 1%, dependendo até mais, no investimento seguro, sem correr risco, bem tranquilo, você colocando seu dinheiro, sem precisar estudar muito. Então a nossa taxa Selic, ela aumentou, mas será que é momento de olhar só para a renda fixa? Ou a gente consegue olhar outros pontos? Será que não está abrindo margem para outras oportunidades? É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, para vocês verem o mar de oportunidades que a gente tem, tanto em renda fixa, a gente tem oportunidade, a gente consegue render bem, mas uma carteira bem diversificada, ela consegue passar por momentos mais turbulentos. A gente não sabe o dia de amanhã, como que vai ser, como que funcionam as coisas, se a taxa Selic vai subir mais, se ela vai se manter um período, acredito que sim, ou se ela vai cair. Tem eleição vindo, então é um ano muito turbulento, muita coisa, inflação em 2 dígitos. Só que quando a gente fala de investimento, se tratando de investimento, de carteira de investimentos em si, a gente não pode ter exposição só a apenas uma classe de ativo. Esse é um dos maiores erros dos investidores. Não diversificar, não pulverizar o risco para poder enfrentar vários ciclos econômicos. Basicamente, a nossa economia ela se move em ciclos. Por exemplo, o ciclo da taxa Selic. Ela sobe, depois ela pode manter um pouquinho, cair um pouquinho, descer. Enfim, ela vai ficar se movendo em ciclo. É basicamente macroeconomia. Então hoje eu vou mostrar para vocês oportunidades que está abrindo, que já está rolando na verdade, em ações, em fundos imobiliários, para vocês verem que existe um mar de oportunidades além da renda fixa. Eu gosto muito de renda fixa, gosto bastante. Só que pensando a longo prazo, ações, fundos imobiliários, eles são fundamentais numa carteira de investimentos que vai proporcionar rendimentos mensais, que vai proporcionar dividendos, que vai proporcionar valorização e ganho de capital, ganho real ao longo do tempo, tá? Então por isso eu gosto de investir em ações também, porque as empresas têm como natureza repassar o preço da inflação. Então pensa bem, o produto está R$ 10, teve inflação de 10%. Você acha que a empresa ela vai fazer o que com esse repasse de 10%? Colocar no produto. Quem paga a conta? O consumidor. Quem que vai ganhar dinheiro com isso? Quem é acionista. Se você investe em ações, o lucro da empresa ele também vai inflar. Porque se ela tinha uma receita vendendo a R$ 10, se ela aumentar, passar a inflação junto, a receita dela vai ser em cima de 11, porque ela tinha os 10 do produto, mais 10% da inflação, ou seja, elevou o preço para o 11. Então a receita também infla e com isso a gente tem mais distribuição de dividendos. Isso chega na sua conta no decorrer do ano ali através de distribuição de lucro ou juros sobre capital próprio. Então eu vou mostrar isso para vocês nesse vídeo, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor e por aqui eu trago conteúdo sobre investimentos, milhas aéreas e cartões de crédito. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no nosso canal e bora no conteúdo. Bom, temos aqui o gráfico da taxa Selic, você pode ver que ela se move em ciclos, conforme eu falei para vocês. Em 2016, ela estava em 14,25%, foi uma alta ali que ela teve bem alta, e depois ela veio caindo de 2016 a 17 até 2020, ela veio tendo uma queda gradual, tá vendo? Foi caindo um pouquinho. Isso aqui é o movimento da economia, tá vendo? Às vezes se mantém, e você pode ver que após aí essa queda, principalmente incentivada nessa grande amplitude aqui para baixo, por conta do Covid, da crise que a gente teve, a gente pode ver que ela teve uma alta muito forçada, olha, muito alta para cima. Ela subiu muito mais rápido do que caiu. Ela caiu de 2016 a 2020, foi 4 anos caindo. E para subir, não levou nem um ano, tá vendo? Um pouco mais de um ano, ela já subiu, já está praticamente nos patamares ali de 2016. Acredito que deve ficar por volta disso, que eu acredito que não deva subir mais. Por que isso aconteceu? Por conta de inflação. A gente pode ver que a inflação ela está em 2 dígitos. O IPCA acumulado nos últimos 12 meses já representa 11,89%, mas já vem dando sinais de queda, tá? Então a inflação está sendo um pouco controlada já com essa alta forçada da nossa taxa Selic. O último mês aí que a gente tem de junho de 2022, a gente tem um IPCA de 0,67%. E a gente tem um PCA projetado para o ano que vem na casa ali de 7, de 8% de IPCA. Então, já voltando para um dígito e saindo da casa dos 2 dígitos. Então, basicamente, a Selic está vindo aí, aumentou bastante para poder desestimular o consumo. Basicamente, Selic alta, ela desincentiva a expansão monetária, desincentiva o investimento, o consumo da população. Um empresário que tem 100 milhões para poder investir numa obra, para poder ter um retorno de margem líquida de 10, 15% no final das contas, ele pensa duas vezes na hora de empregar
esses 100 milhões em um investimento. Principalmente com o nosso IPCA mais alto, o cara pensa, pô, eu vou pagar caro na construção para ter um retorno de 15%, sendo que eu coloco no Tesouro Selic, eu ganho 13,75% sem nenhum tipo de risco. Primeiramente, eu vou colocar esse dinheiro aqui e futuramente eu penso em alguma coisa. Se eu mexo nesses 100 milhões para poder investir na obra, ou deixo ele aplicado, eu vejo o que eu faço. Então, mais ou menos isso, o pensamento da população em si. Ah, não vou investir em ações porque eu consigo 1% na renda fixa por mês, consigo 0,9%. Não vou investir em fundos imobiliários por conta de X, Y, Z. Então isso vai refletindo na economia, no mercado de ações, no mercado de investimentos. Isso abre margens para oportunidades. Então vou mostrar primeiro as oportunidades nas ações. Então falando aqui um pouco do PL, o PL histórico da nossa Ibovespa basicamente reflete as principais empresas listadas na nossa bolsa de valores. Então, Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco, Santander, tudo compõe esse índice e as principais empresas. E a gente consegue ver um PL histórico aí de 4,75%. O que é PL? É basicamente preço sobre lucro. Quanto que o mercado está disposto a pagar pelo lucro do mercado no geral nesse atual momento. Quando esse índice está muito alto, igual foi aqui em 2020, chegou ali na casa dos 23,59, isso aqui aconteceu o quê? Aconteceu que as empresas elas puderam ter ficado com um valuation muito alto. Por quê? Porque os seus lucros estavam muito defasados. Então, às vezes, o preço estava alto e o lucro baixo. Isso teve o índice estourando lá em cima em 24, 22 ali, o preço-lucro. Tanto que na pandemia, no auge da pandemia, você pode ver que o índice preço sobre lucro, ele foi ali para a casa dos 10 em 2020, tá vendo? Nessa margem aqui, mais ou menos. Quase chegando nos 10,9. E hoje a gente tem esse índice em 4,75, tá? Então a gente consegue ver que o preço está muito baixo. É como se a gente tivesse investido no mercado como um todo e em 4,75 anos o nosso dinheiro estaria de volta. Então pensa bem, se a empresa ela tem um preço de R$ 10 e ela tem um lucro por ação de R$ 1, a gente vai ter aí um índice de preço sobre lucro de 10. Já que a mesma empresa de R$ 10 ela tem um lucro por ação, ela está lucrando mais de 2, você pode ver que isso aqui cai, ó. Tá vendo? Então você pode ver que às vezes o preço dela pode estar a mesma coisa, mas ela está lucrando mais, a economia está girando, a gente abre margem para o quê? Para ela poder ficar mais barata. Porque uma empresa ela vale o que ela consegue lucrar ou o que ela tem de expectativa no futuro. Se as empresas estão lucrando bastante aqui e esse índice está lá embaixo, tá abaixo é a mínima histórica que a gente for ver do Ibovespa desde 2001. Então pode estar sendo uma excelente oportunidade atualmente no mercado ali de ações. Mas, Jonas, tem muita commodity. A gente está tendo ciclos de commodity, Petrobras lucrando bilhões e bilhões, Vale lucrando bilhões e bilhões. Sim, concordo com você. Aqui dentro vai estar embutido as commodities, que é bem relevante no nosso mercado de Ibovespa. Deve ser uns 40, 30% commodity. Mas mesmo tirando commodity, a gente vai ter assim uma relação interessante. Então pode estar abrindo margem no mercado de ações para poder comprar, tá? Para você poder investir pensando no longo prazo. E agora a gente falando um pouco de fundos imobiliários, assim como no Ibovespa, a gente tem o IFIX, que é basicamente o índice dos fundos imobiliários, dos principais fundos imobiliários. Esse índice atualmente tem 106 fundos imobiliários e a gente tem a relação preço sobre valor patrimonial nos fundos imobiliários. Esse indicador basicamente nos mostra se o fundo imobiliário está sendo negociado acima do seu valor justo ou abaixo. Então esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo, acima de 1 ele está sendo negociado mais caro do que ele realmente vale e abaixo de 1 ele está sendo negociado com deságio. Então a gente consegue ver aqui, ó, o preço sobre valor patrimonial na média de todos esses fundos imobiliários. A gente pode ver que o IFIX como um todo, ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale, 0,89. Isso está abrindo margem para o quê? Para poder a gente comprar ativos excelentes a um preço baixo. A gente pode ver também que a distribuição dos dividendos na média do IFIX nos últimos 12 meses foi de 11,82%, que vai dar quase 1% ao mês, sem imposto de renda, sem nada. Se você for pensar ali na taxa Selic, é 13,75%. Mas a gente desconta aqui o imposto de renda, que às vezes é 17,5%, dependendo do prazo que você vai ficar. Então você vai pôr no líquido aí 11,34%. Em si, mesmo a taxa estando alta, os fundos imobiliários têm essa vantagem do seu dividendo não ter os rendimentos, não ter imposto de renda, nenhum tipo de tributo. Então a gente consegue filtrar aqui nos maiores fundos imobiliários do mercado, ó, pelo valor patrimonial. Você pode ver o Canip, que ele é o maior, o KNIP 11, que é da Quineia, o maior fundo imobiliário, ele está com preço sob valor patrimonial de 0,96. O KNCR 11, 1.
o KNRI em 0,87. Então a gente consegue ver aqui, ó, vários fundos imobiliários gigantes sendo negociados abaixo do que realmente vale. A gente também consegue ver pelo Funds Explorer aqui essa mesma relação, ó. A gente abre aqui, ó, pelo preço sobre valor patrimonial, a gente vê que tem vários fundos imobiliários bem baratos, conforme eu mostrei para vocês. Então a gente consegue ver até essa relação aqui, ó, bem clara no fundo imobiliário. A gente consegue ver o KNRI, que ali nas vésperas de 2020, ele bateu a marca de 199,60. Próximo a 2020, que você foi ver que era a mínima histórica da nossa taxa Selic. Ou seja, quando o mercado de renda fixa estava muito baixo, as pessoas estavam investindo ali nos fundos imobiliários pelo fato deles pagarem rendimentos, estar rendendo mais que a renda fixa. Agora que a renda fixa subiu bastante, você pode ver que ó, a cotação do KNRI está 139, a diferença quase ele bateu R$200, se eu não me engano, na marca ali, quase bateu R$200, e agora ele está 139, porque a galera saiu da renda variável do risco e foi para poder ir na renda fixa, sem dor de cabeça, ficar na praia tomando água de coco e o dinheiro rendendo quase 1% ao mês. Só que isso abriu margem para a gente poder ter o fundo imobiliário barato. Se você for ver o KNRI 11, a gente consegue ver ó, que isso aqui refletiu no preço da cota. Está 139. Mas olha o preço sobre valor patrimonial, 0,87. Ou seja, ele está muito descontado frente ao que ele realmente vale. Então pensa bem, uma pessoa compra hoje o fundo imobiliário e ele volta a valer o que é o valor patrimonial, R$160. O ganho que a pessoa vai ter além dos rendimentos mensais. Então a gente tem que investir em renda fixa porque está num momento bom, só que a gente também tem que pensar além disso e conseguir ver como que a gente consegue ganhar com esse mercado no médio prazo. Porque quando a Selic voltar a cair, o que as pessoas vão fazer? Eles vão sair da renda fixa, da segurança, porque vai estar rendendo menos e vão querer migrar ali para renda variável, para ações, para fundos imobiliários, e você já vai estar posicionado e você vai ter valorização da sua cota e vai ter ganho de capital, sem contar os dividendos mensal que caem na sua conta. Então basicamente é isso, a oportunidade que está rolando no mercado, é bom você entender isso na hora de você investir o seu dinheiro e não ficar só na renda fixa, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!